minhas musas da minha vida, cá estamos nós, mais uma live muito especial que a gente tá começando aqui com vocês para trazer hoje um tema que eu tenho certeza que lhe inquieta, que lhe visita inquietações sobre essa temática de como é que o enfermeiro se comporta nisso, Priscila? Parada cardiorrespiratória já te inquieta, não é isso? Então, causas da parada cardiorrespiratória. Tchan, tchan, tchan. Então é sobre isso que a gente vai começar a segunda-feira trazendo para vocês como é que uma dona do plantão, ela realmente se comporta frente a uma parada cardiorrespiratória e além, como é que ela mostra que tem autonomia, como é que ela se comporta de maneira segura, como é que ela mostra para a equipe dela que realmente ela entende da coisa muito além do que um RCP de alta qualidade, quando a gente fala das compressões, ventilações. Como é? Como é isso, Priscila? Que a gente tem responsabilidade sobre as causas da parada cardiorrespiratória, sim, minhas donas. Hoje vou estar aqui entregando para vocês como é que eu tenho essa responsabilidade. Então sejam todas muito bem-vindas. É um prazer, uma felicidade, como sempre, estar aqui nesse espaço com vocês, de a gente colaborar, crescer, construir a nossa categoria. Que isso realmente é uma escolha diária, sua no seu plantão e minha no meu plantão. E é isso. Vamos lá falar sobre ciência, falar sobre postura. Vamos falar sobre como é que a gente transforma conhecimento em atitude. Que esse é o caminho para a gente ter segurança, autonomia e sermos reconhecidas. Vocês não veem muita gente falando que eu quero me sentir valorizada. Como é? Existe um caminho para a gente percorrer e a gente conseguir ser reconhecida. Não é valorizada. Vira essa chavezinha se você chama, eu quero ser valorizada. Não. Valor é você que coloca em você. Valor é a gente depositar valor na gente e aí você vai ser reconhecida. Certo? Meu nome é Priscila, pra quem não me conhece, quem tá chegando por aí, escreva aqui pra mim quem é que tá chegando agora nesse iniciozinho e ainda não me conhece. Eu sou Priscila, certo? A irmã do meio das três, enfermeira que atua na urgência, na emergência, que trabalho há quase 15 anos mesmo em plantões da vida como vocês e aprendendo, me reaprendendo o tempo todo na prática cotidiana da gente. Então, essa sou eu, das três irmãs, três enfermeiras, Patrícia mais velha, eu, a do meio, Poliana mais nova, e estou aqui com vocês hoje para construir postura sobre os 5Hs e 5Ts. Pois é, é isso mesmo que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as principais causas da parada cardiorrespiratória, tão temido, como a gente fala, 5Hs e 5Ts, mas que nos dá uma segurança grande. E assim, não tô aqui falando que você vai, nessa live, apenas anotar e decorar o que eu tô falando aqui, não. Não. O propósito da gente não é esse. Nunca o nosso propósito vai ser que você simplesmente alicerce na sua mente e tá ali decorado. Não. Precisa fazer sentido. Então eu vou trazer hoje pra vocês como é que você pega esse conhecimento e faz sentido na sua prática clínica. Para que você não seja só aquele depositor de conhecimento, e sim você consiga estabelecer raciocínio clínico. Você consiga compreender a clínica do paciente e aí realizar uma intervenção construtiva. Intervenção construtiva, Priscila, sim. Intervenção construtiva. E vocês sabiam que a American Heart trouxe em 2020 que intervenção construtiva, ela não é uma possibilidade que a gente pode estar executando nos plantões da gente, não? Não é uma possibilidade, não. É uma obrigação que eu, Priscila, tenho que realizar nos meus plantões, que vocês precisam realizar no plantão de vocês. E eu gosto muito de falar sobre intervenção construtiva, porque a partir do momento que a nossa categoria de enfermeiros compreende o que é uma intervenção construtiva e a necessidade, a responsabilidade que a gente tem de nos posicionar enquanto membros de uma equipe que devemos realizar uma intervenção construtiva, aí sim, eu tenho outro perfil de enfermeiro.
Porque o enfermeiro que ele nunca ouviu falar sobre intervenção construtiva, que diz assim, ai, 5H e 5Ts, as donas do plantão vão lá falar sobre 5H e 5Ts, quem precisa saber disso é médico. É desse jeito que a gente escuta. Não, eu preciso saber de 5H e 5T? Não, preciso saber funcionar. Eu preciso saber liderar a minha equipe, a entender até de outras coisas. Eu preciso saber me posicionar enquanto enfermeira. 5H e 5T não é pra mim, não. Gente, isso é postura de enfermeiro que ele nunca vai ser reconhecido como um dono, uma dona do plantão. Não vai, porque ele não deposita valor. Ele fica aqui, ó, ele para aqui, na justificativa simples e fácil de dizer que isso não é domínio dele. Na justificativa simples de dizer que isso é conteúdo médico. Aí sabe o que é que acontece lá na hora da parada cardiorrespiratória? O paciente, ele tem uma causa simples, umas causas até mais comuns de acontecer. Hipóxia, vamos supor. E ele nem compreende, ele nem gasta seus neurônios estabelecendo uma linha de raciocínio, porque ele tá ali preocupado só naquilo, ó, metódico. Ele não sabe sair da cena e ir. Ele não sabe entregar resoluções. Ele não compreende que o colega que tá ali com você, por vezes, ele tá inseguro. E ele não tá nem entendendo que ali é uma prioridade você reverter aquela causa que só vai melhorar aquilo tudo quando ele for para as causas reversíveis. Esse enfermeiro que simplesmente ele deposita a responsabilidade de ter o conhecimento e de tomar as atitudes para outro colega, esse enfermeiro daí, ele não deposita valor na nossa categoria. Esse tipo de enfermeiro, ele faz com que a nossa categoria, que a gente escolhe, que a gente se debruça, que a gente estuda, que a gente escolhe todos os dias o nosso difícil, que é justamente ralar no plantão, ele faz com que o nosso movimento de construir uma enfermagem, uma postura diferente, ó, cai uns degrauzinhos. Porque o que a gente, as donas do plantão, Patrícia, Priscila e Poliana, e toda a comunidade da gente, de alunas dona, o que a gente quer, acima de tudo, é que no plantão, independente de ser eu ou de ser uma de vocês, ele seja um plantão assumido por uma enfermeira que tem autonomia, que ela é segura pra atuar, que ela sabe o que ela tá fazendo. E aí sim, a categoria da gente vai ser reconhecida de uma maneira diferente. A partir desse momento, que a gente entender que a gente precisa estudar, que o processo da gente, que a construção da gente enquanto enfermeiro, ela não está finalizada no dia que eu recebo um canudo na minha mão. Semana passada eu tava lá no hospital e eu tava conversando com um colega médico, ele trazendo pra gente, esse plano aqui, ele tá muito aquém da equipe médica, ele falando da equipe médica, tá muito aquém da equipe médica, porque a gente, médico, a gente faz 15 cursos por ano, a gente vai para congressos, que traz congressos internacionais, a gente todo mês tá lá, ó, fazendo um curso, pós-graduação, ele dizendo, pós-graduação, já tenho não sei quantas, eu vou agora fazer outra. Vou agora fazer, porque eu vejo que meus pacientes precisam, que seria um up realmente. E aí eu olhei pra ele e fiz. É uma das dores que eu tenho. Porque a categoria de enfermeiros, ela ainda não modificou com relação a isso. Muitas vezes a gente percebe um movimento de que terminei a graduação, estou pronta. Aí vai lá pro plantão, percebe que não tá pronta. Aí sabe como é que quer aprender? Quer aprender vendo como é que o outro faz. E às vezes, o que o outro faz não tem nada de competência profissional. Não tem nada de resolutividade para o paciente. Não está de acordo com a entrega que é necessária para o enfermeiro. Então, nós enfermeiros, nós precisamos modificar essa nossa postura. Nós estamos lidando com vidas e nós precisamos estar preparados para atuar. E quando eu falo preparados, é porque esse movimento a gente precisa ter o tempo todo de aprender, desaprender e reaprender. O analfabetismo, o analfabetismo, hoje em dia, a gente faz o que é o analfabetismo? É você não saber ler e escrever. O analfabeta do próximo século, desse movimento já, desculpa, não é próximo século não, desse movimento da pós-modernidade, não é quem não sabe ler e escrever. É o profissional que ele não é capaz de aprender, desaprender e reaprender.
O profissional pós-moderno, ele precisa ser um lifelong learner. Pois é. Não sabe o que é isso? Então aqui, acompanha a gente. Porque as donas do plantão sabem o que é um lifelong learning e elas vivem nesse movimento. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o que interessa. Então tá, vamos falar hoje as causas reversíveis da parada cardiorrespiratória. Vou entregar tudo para vocês. E o que fazer frente a essas causas. Mas eu quero que vocês entendam que as causas reversíveis, esse movimento de entender os 5H e os 5Ts, essas 10 causas, não é uma decoreba. É um checklist que a gente entrega para vocês rápido, para que vocês possam, na hora do estresse mesmo, lá na hora da parada cardiorrespiratória, que sim, é estressante, na hora do estresse, você acione seu mindset, vai lá, busque na sua cabecinha o mnemônico 5H e 5Ts, que vai lhe ajudar a estabelecer uma linha de raciocínio e vai fazer com que você não perca a oportunidade de intervir. Falando em intervenção, para quem não sabe o que é intervenção construtiva, vou trazer aqui o conceito que a American Heart trouxe em 2020. Se você tá com papel e caneta na mão nesse momento, anota aí que eu vou trazer aqui esse conceito para você entender o nosso papel enquanto enfermeiros à beira-leito. Então a American Heart, ela traz de uma forma muito clara. Intervenção construtiva é quando o líder ou um membro de uma equipe de alto desempenho, porque é assim que a American Heart ela denomina a equipe treinada dela, ela faz uma intervenção caso uma ação prestes a ocorrer possa ser inadequada naquele momento. E aí, donas, eu paro agora e pergunto para vocês: vocês já tiveram alguma vez em um plantão que o médico foi lá, começou a realizar a intervenção e você, cara, não tá certo não. Cara, ele tá querendo fazer atropina aqui na parada cardiorrespiratória. Cara, ele tá querendo parar as compressões para entubar. Gente, ele não tá pensando nos 5H e 5... Ele não tá vendo que provavelmente aqui sim é um caso de intubação, porque a causa é hipóxia. E o que a gente precisa fazer é uma via aérea, como é que eu digo? Colocar naquele paciente uma via aérea definitiva. E que se ele não tiver ali seguro, vamos para a supraglótia, você não estabelece esse pensamento. Realizar intervenção construtiva é você entender que é o nosso dever, a nossa obrigação enquanto enfermeiros que estão à beira-leito, que muitas vezes nós somos a única esperança dos nossos pacientes. A responsabilidade é nossa. O que a gente faz à beira-leito, nenhum outro profissional ele pode fazer o que a gente faz. Então vamos agarrar as rédeas, assumir o espaço com postura, com segurança, para a gente poder entregar os melhores resultados. Então vamos lá, gente. Então eu trouxe aqui para vocês intervenção construtiva e aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aí se sente inseguro na hora de pensar nas causas reversíveis na parada cardiorrespiratória, que já é aquele momento caótico no plantão da gente, já é aquele momento que muitas vezes a equipe ela tá tensa, porque o paciente ele tá apresentando a pior das intercorrências, que é uma parada cardiorrespiratória. E lembrem, a parada cardiorrespiratória ela não tem dia, não tem hora, não tem lugar para acontecer. Ela pode acontecer lá no seu plantão na sala vermelha, no seu plantão na enfermaria, no seu plantão no centro cirúrgico, na UTI, ela pode acontecer em qualquer local. Porque o paciente ele pode vir agravando, já está grave, tem uma parada, como ele pode estar aqui, ó, conversando com você, apresentou uma síndrome coronariana, a coronária fechou mesmo, fez uma trombose lá de tronco mesmo, importante, o miocárdio não está mais funcionando e a falência da bomba cardíaca, o paciente parou ali na sua frente. Então, não tem hora, não tem lugar, mas precisamos estar preparados e seguros para prestar assistência à parada cardiorrespiratória muito além, para reverter essa parada. E quando eu falo em reverter essa parada, é a gente entender que a gente precisa realizar, sim, uma RCP de alta qualidade, de acordo com todo o protocolo, como também a gente precisa pensar o que é que fez esse paciente parar. Eu preciso raciocinar, eu preciso sim compreender o que é que fez esse paciente parar, o que foi, como é que é a história dele. Por isso que toda dona do plantão ela tem um backstage.
Ela tem seu backstage muito bem alicerçado. E um dos alicerces do backstage, ela sabe, tá claro pra ela, é comunicação. Gente, o tempo todo a gente entrega pra vocês caminho pra facilitar. Porque na hora lá da emergência, se você não tiver esse caminho consolidado, você buga. E quando eu falo em bugar, é travar. É você não saber o que fazer, é você estar com os olhos arregalados, sua equipe com os olhos ainda mais arregalados, perguntando no olhar pra você o que é que faz e você não saber o que faz, sabe por quê? Você estudou muito, você até fez um curso de parada cardiorrespiratória, mas esse curso que lhe ensinava a fazer uma reanimação cardiopulmonar, ele não foi capaz de te direcionar num caminho para que você compreendesse muito além do algoritmo. Por isso que o curso da gente que está disponível, link lá na bio para vocês, Descomplicando o Algoritmo, ele é muito mais do que a entrega de um algoritmo. Ele fala de 5H e 5Ts, ele fala sobre mindset, ele fala sobre os passos que você precisa ter para delegar funções, estabelecer funções para sua equipe, para você liderar a sua equipe. Sim, liderar. Porque você pode até não ser o líder, o médico ele pode assumir a liderança lá da parada, mas você é o líder da sua equipe de técnicos. É você que vai saber melhor dividir funções e multiplicar chances para aquele paciente. Então vai lá, entrega resultado, minhas donas. E aí, como é que você vai ser reconhecida pela sua equipe? Mostrando lá na hora que você tem competência, tem habilidades desenvolvidas. E na hora que sua equipe tá lá, e você tá lá na hora da reanimação, atuando como coach, organizando a RCP de alta qualidade, mas depois, junto com a equipe médica, pensando nas causas reversíveis, discutindo com eles, direcionando, que às vezes ele tá atordoado, direcionando às vezes, e essa daqui, será que pode ser isso? Ó, eu acabei de falar com a acompanhante me falou isso, e às vezes até os técnicos eles vão intervindo, quando vê que você tá se colocando em espaço, porque às vezes quando fica muito com a equipe médica, os técnicos eles ficam mais acuados. Mas quando você começa a se colocar, gente, os técnicos eles começam a perceber você de outra maneira. É assim que tu vai ser reconhecida. É desse jeito. Não é mostrando suas 3 pós-graduações, seu mestrado e seu doutorado. Não é assim que você vai ter autoridade. Você tem autoridade no seu plantão quando você transforma conhecimento em atitude. É atitudinal. É simplesmente atitudinal. Não ache que só o saber vai lhe entregar resultado, vai lhe entregar reconhecimento. Você precisa saber fazer e você precisa saber fazer em equipe. É, tudo isso a gente sempre traz aqui pra vocês. Quem é novo aqui, olha, bota um eu aqui, quem é novo aqui e vai acompanhando a gente por aqui, que tudo isso a gente entrega pra vocês, principalmente nas nossas lives, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer aqui pra vocês os 5Hs, os 5Ts, de uma maneira que vocês estabeleçam essa linha de raciocínio. Vamos lá. Quando a gente fala em 5H e 5Ts, é muito importante eu entender que são causas possivelmente reversíveis na parada cardiorrespiratória para aquele paciente. Então, são causas que eu preciso focar não só em identificar quais são, como também em estabelecer como é que eu resolvo elas. E aí, vamos lá para o mnemônico, 5H e 5Ts. Todo mundo isso daí já sabe, né? Mas como é que na hora da parada eu organizo isso muito bem na minha cabecinha? Vamos primeiro para os T's. Olha como é que Priscila organiza na cabecinha dela para ela não esquecer de nenhum. São 5 T's, certo? São 2 no coração e 2 no tórax. E 1 isolado. É desse jeito que eu quero que você aprenda a partir de hoje. 1 isolado, 2 no coração e 2 no tórax. Desse jeitinho. Vamos lá, o isolado, qual é? Toxinas. Como assim, Priscila? Toxinas, sim. As drogas, muitas drogas, elas podem realmente causar uma intoxicação no corpo daquela vítima, né, daquele paciente, e levar a um quadro de parada cardiorrespiratória. Então, as toxinas é o primeiro T,
E é por uma intoxicação que acontece a parada cardiorrespiratória. E aí nas toxinas você precisa tentar colher na história clínica naquele paciente, com quem tiver ali ao redor dele, acompanhante, quem tiver por ali, para poder tentar entender qual foi a droga. Porque é a partir do entendimento de qual é a droga que você vai poder utilizar o antídoto para tratar naquele momento. E aí você não vai estar decorando todo tipo de droga. Isso daí a gente pode pesquisar para poder na hora, é droga, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui dos antídotos que a gente pode tratar esse paciente. Vamos lá, agora 2 no coração, certo? Os 2 no coração. Os 2 no coração é o tamponamento cardíaco e a principal causa de PCR extra-hospitalar, que é a trombose coronariana. Olha só como fica bem mais fácil. Então, no coração, eu vou pensar na trombose coronariana, que é a principal causa no ambiente extra-hospitalar, que o paciente ele geralmente vai ter, né? Se a gente pegar uma parada no início, o ritmo que a gente vai ver é fibrilação ventricular ou ainda um ataque cardíaco ventricular, que esse paciente ele pode estar apresentando, ou esse paciente ele pode ter um tamponamento cardíaco. E aí no tamponamento cardíaco eu preciso puncionar. Eu preciso literalmente tirar aquele excesso ali de líquido de sangue, né, que está provavelmente de sangue, e eu preciso fazer uma pericardiocentese. É esse procedimento. Eu preciso fazer? Não, a equipe médica vai fazer. É um procedimento médico, a pericardiocentese. Mas a partir do momento que você entende, você enquanto enfermeira, você entende, será que isso aqui é um tamponamento cardíaco que esse paciente ele está apresentando? Então, se é um tamponamento cardíaco, a bomba ela não está conseguindo contrair mesmo, vamos lá puncionar, vamos lá resolver. Então, essa é uma das causas que na hora lá da parada cardiorrespiratória, a gente pode resolver a vida do paciente. E aí sim, ele volta com o ritmo e depois volta com o pulso. E aí, eu provavelmente vou ter um desfecho favorável para esse paciente, porque eu identifiquei e eu soube manusear, eu soube orientar qual é a conduta para aquele caso. E quais são os outros no tórax, Priscila? Quando a gente fala no tórax, eu tenho 2. Eu tenho o TEP, né? O tromboembolismo pulmonar, que aí, como é que vai tratar? Trata com fibrinolítico. O que a gente vai fazer para esse paciente é tratar com fibrinolítico. E qual é a outra? É no T, mas na verdade a gente conhece por outro nome, mas é tensão no tórax, que é o quê? É o pneumotórax, geralmente hipertensivo, que esse paciente apresentou, e aí com isso vai levar a uma falência da bomba cardíaca e esse paciente, ele pode vir a entrar numa parada cardiorrespiratória. Gente, deixa eu abrir aqui um parênteses, que eu acho essencial trazer aqui para vocês. Quando a gente fala nas causas de parada cardiorrespiratória, vem muito na cabeça da gente assim, paciente parou, vem aqui comigo, olha se você não estabelece essa linha de raciocínio. Paciente parou e aí, lá na parada, o que é que eu vou precisar pensar como as causas que ele pode, que eu posso resolver e aí a gente possa reverter esse quadro que está ocasionando a falência da bomba cardíaca dele e por isso ele está parado, né? Assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando um paciente chega pra gente muito grave, ele vai dando sinais, que ele vai parar, vai dando sinais, 8 horas antes ele tá dando sinais que vai parar. Mas vocês sabiam que 4 horas antes, praticamente, quando os pacientes eles chegam pra gente grave, o que vai fazer com que eles parem nas próximas 4 horas, a não ser os 10 minutos principais, falo já sobre eles, mas nas próximas 4 horas, vai ser o que está no 5H e no 5T. Por isso que eu peço encarecidamente para vocês, minhas donas, musas lindas do plantão, peço encarecidamente que vocês aprendam os 5H e 5Ts e utilizem eles na prática de vocês, não só quando o paciente para, mas quando o paciente ele está agravando. Visite os 5H e 5Ts para que você compreenda quais as possíveis causas e o que é que o seu paciente precisa. Por favor, eu não tô aqui falando que vocês vão em busca de diagnóstico médico. Não é isso. Não se esquive da responsabilidade achando que eu tenho que ir atrás do diagnóstico médico, tamponamento. Não tô falando isso. Eu tô falando que você tem que pensar o que o seu paciente tem para rapidamente você entregar para ele o que ele precisa. Porque o mindset do emergencista, quando eu digo emergencista, são os enfermeiros que estão em qualquer situação de intercorrência. Ou seja, você é enfermeira, lá da enfermaria, você deve
ter o mindset do emergencista, para que você saiba a hora de acionar esse botãozinho, de virar essa chave. Então, todos nós precisamos entender, compreender quando é que eu vou acionar o mindset do emergencista. E os 5H e os 5Ts, ele é muito importante nesse momento. Porque se não é as principais causas que faz com que o seu paciente, ele pare nos primeiros 10 minutos, que são essencialmente o que está no ABCDE, vai estar onde? Vai estar nos 5H e 5Ts. Então, não larga a mão dos 5H e 5Ts. Revisando os 5Ts, toxinas, trombose coronariana, atenção para trombose coronariana, tamponamento cardíaco, tensão no tórax, que é o pneumotórax, e o TEP. São esses 5 principais causas relacionadas ao T. Vamos agora para o H. Convido vocês agora a chegar no H. E quando eu falo dos 5 Hs, eu tenho que gritar agora para vocês, literalmente gritar, que as 2 principais causas de parada cardiorrespiratória dos nossos pacientes, de uma forma geral, elas estão aqui no H. E aí eu preciso claramente trazer para vocês hipóxia, é o primeiro H. Então, muitos pacientes na nossa prática clínica, eles param por quê? Muitos pacientes, eles param porque o oxigênio, o suprimento de oxigênio, ele não está chegando nos tecidos. E aí eu tenho falência dos tecidos. Quando eu falo em falência dos tecidos, eu englobo quem também? O miocárdio. Então, esse paciente, ele pode ter uma parada cardíaca por hipóxia. E como é que eu trato via aérea definitiva para esse paciente? Não importa se supraglótea, não importa se o tubo orotraqueal, não importa. O que eu preciso é oferecer oxigênio para esse paciente. Muitas vezes o paciente, ele tá com a broncoaspiração, ele fez um quadro de broncoaspiração e tá com muita secreção e aquilo dali obstruiu a via aérea dele. Quantas vezes a gente já foi pra ocorrência lá no SAMU, em que a gente tinha mesmo paciente, ele convulsionou e quando a gente chegava lá ele tava parado. O que foi? Quando a gente convulsiona, não, pelo amor de Deus, quando o paciente convulsiona, ele literalmente faz uns espasmos também, faz os espasmos musculares e a língua também contrai e ele produz mais saliva. E com isso de produzir mais saliva, ter esse aumento, ele pode sim broncoaspirar por excesso de secreção, às vezes aquela saliva ela fica mais grossa. Ele pode também haver um movimento em outras situações de sair, comidinha do estômago mesmo, e ir para a parte respiratória e ele ter ali uma broncoaspiração. E aí sim, obstruir também a via aérea por completo daquele paciente. Aí o procedimento a ser feito naquele momento para poder reverter a parada cardiorrespiratória é a sua RCP de alta qualidade, mas também é essencialmente você pensar que aquele paciente ele pode estar com a via aérea totalmente obstruída e isso ocasionou a parada cardiorrespiratória. Priscila, e qual a outra causa no H? Que são 2. Hipovolemia. A hipovolemia ela acontece quando tem uma perda muito grande de sangue, geralmente rápida. Então a gente vê muito isso também no trauma. E geralmente esse paciente ele perde muito sangue ou ele perde muito o plasma mesmo, né? Que é a maior parte do sangue, ele é realmente no plasma. Então ele perdeu muito sangue, o que é que ele precisa? Ele precisa de volume. Porque naquele momento o coração ele tá batendo literalmente no seco. Ele não tem ali líquido, sangue. Ele não tem para poder fazer com que aquele coração, aquele sangue, ele flua pelo corpo. Então, a parada cardiorrespiratória na hipovolemia acontece porque o coração fica batendo no seco. Então, a gente precisa, geralmente com soluções cristalóides, oferecer a esse paciente volume. Ah, Priscila, tenho condições aqui super fácil no meu setor, meu serviço é diferenciado e a gente tem um banco de sangue rapidinho. Posso? Pode sim, na hora da parada cardiorrespiratória também. Mas o que a gente faz em primeira mão, assim, são as soluções cristalóides. Então, guardem com atenção dos Hs, principalmente a hipóxia e a hipovolemia. Como terceiro H, eu trago uma causa que não é muito comum aqui no Brasil, mas que em países mais frios ela é comum, que é a hipotermia, quando o corpo ele tá numa temperatura abaixo de 35 graus, ou seja, ele tá precisando produzir muito calor do que realmente ele consegue, e aí ele entra num quadro de falência também. E aí esse movimento de entrar em falência, ele entra na parada cardiorrespiratória. Eu pergunto pra vocês, o que é que eu faço nesse caso, Priscila? Que o paciente, ele tá
num quadro de hipotermia, por mais que não seja na nossa prática, vamos aí, uma coisa simples. Reaquece teu paciente. Reaquece teu paciente. Não esquece de fazer isso. Até o colega aqui, ó, ajudando a colega Yasmin, colocou as 5 causas. Sandrinha também colocou aqui as 5 causas. Isso, donas, precisa estar a nível medular para que vocês consigam entregar isso na hora da emergência. Vocês consigam estabelecer essa linha de raciocínio e vai pensando. Ah, Priscila, então quer dizer que outro H é a acidose? Sim, simbolizado pelo H+. Muitos pacientes renais ou com quadro de sepse, ou com outros distúrbios metabólicos, eles podem parar por um quadro de acidose. E aí, para esses pacientes, eu preciso compreender a clínica dele e entregar para eles soluções. E aí, a administração de bicarbonato vai ser essencial para esses pacientes. E aí, por último, o último H que a gente pode falar acontece muito nos pacientes renais. Eu vivenciei muito isso, eu trabalhava no setor de nefrologia. Então, era muito comum os pacientes eles apresentarem hiper ou hipocalemia, principalmente a hipercalemia. Se você trabalha em setores que tem pacientes dialíticos, presta muita atenção na segunda-feira ou na terça-feira. Porque a segunda-feira desses pacientes é o dia que eles passaram 2 dias sem dialisar. Eles passaram sábado e domingo sem dialisar. Diferente do que acontece na semana, que eles dialisam um dia sim, dia não. Na segunda eles passaram 2 dias. Na terça a mesma coisa, porque ele dialisa terça, quinta e sábado. Ele também passou 2 dias sem dialisar. Preste atenção nesse seu paciente. Preste atenção se ele não tá com possível quadro de hipercalemia. Vê quantas vezes, eu lembro que até no final, uma vez no final do plantão tumultuado, tudo, eu olhei o paciente com o potássio, olha só, tava só com 5,7, mas eu sabia que era um paciente renal agudo, não era um crônico, que o crônico ele suporta mais os níveis elevados de potássio, era um agudo. No final do plantão, eu até pedi para as técnicas, vamos lá, faço o eletro. As meninas, lá vem Priscila, descabelar o plantão no final. E adivinha, ele tinha alteração no traçado. Ele tinha um QRS mais alargado, ele tinha uma onda T apiculada. A gente precisou administrar gluconato para esse paciente. A gente precisou fazer glicoinsulina, precisou fazer as medidas para poder baixar o potássio dele. Entendeu, gente? Olha como é diferente. Eu não estava numa parada. Mas eu sabia que para aquele paciente eu precisava estabelecer uma linha de raciocínio, entendendo que ali era um quadro de emergência. Porque se eu, Priscila, não soubesse utilizar os 5Hs e 5Ts e não entendesse que a hipercalemia que aquele paciente estava apresentando era um quadro possivelmente grave para ele, eu não entregaria resultados, eu não entregaria soluções, eu não teria a minha equipe como... Por onde eu andei, eu tinha minha equipe, eu tenho minha equipe que olha pra mim com confiança, com credibilidade. Eu não teria isso. Isso é construído. Isso é construído a partir do momento que você escolhe o seu difícil. Porque foi difícil pra mim. No final do plantão, pedir a técnica, que já tava lá, tudo organizadinho pra rodar um eletro. Foi difícil pra mim, no final do meu plantão, ficar um caos. A passagem de plantão nem aconteceu, demorou muito, eu saí mais de 1 hora depois, porque a gente teve que resolver aquele paciente. E difícil pra mim foi tudo isso. Mas eu escolhi esse meu difícil. Eu escolhi. Porque eu não, de jeito algum, eu queria escolher o meu difícil e ir pra casa. E a minha colega, 1 hora depois, dizer que o paciente intercorreu e eu não tinha nem visto os exames, que eu até tinha visto, mas eu poderia não ter falado pra ela porque eu não queria tomar atitude. E ela dizer que ele estava com hipercalemia e eu não observei. Esse seria meu outro difícil. Então, escolham um difícil de vocês. Não é fácil. Ninguém tá aqui dizendo que é fácil ser uma enfermeira que tem autonomia, uma enfermeira que resolve o plantão dela. Não é fácil. Mas na vida da gente, eu sempre preciso escolher o meu difícil. Porque o meu fácil foi sair pra casa com a sensação de que eu fiz tudo que podia pelo meu paciente. Com a sensação de que, cara, olha só, ainda bem que eu olhei aquele exame, ainda bem que eu pedi pra rodar o eletro, ainda bem que eu tava ali, ainda bem que eu estava ali. Esse foi o fácil que eu escolhi. Então, quando a gente fala sobre 5Hs e 5Ts, é literalmente entregar pra vocês caminho, possibilidades, minhas donas.
E aqui hoje eu entreguei para você uma possibilidade direcionada de você resolver o seu plantão de uma forma sistematizada. Não vá com achismo, não vá de qualquer jeito. Se você for desse jeito, você não vai ter segurança, você não vai ter autonomia, você não vai ser uma dona do plantão. Vocês viram como desse jeito fica mais fácil eu estar lá na emergência, quando eu tenho uma linha de raciocínio que eu posso dançar sobre ela. Não deixem para aprender no momento difícil, não deixem para aprender no caos, não deixem para aprender depois que aconteceu. A oportunidade de hoje de aprender é nossa. Então é isso, donas. Obrigada por estarem aqui. Nesse momento, na segunda-feira, 9 horas da noite, a gente aqui construindo conhecimento, construindo postura. A escolha é minha, é sua, pra gente fazer esse movimento da nossa categoria. Então é isso. Um super beijo, 5H e 5T's, visitem e revisitem, vou deixar a live salva, vi que teve gente chegando ainda há pouco aqui, então vou deixar a live salva pra vocês. E se vocês estão inquietas com parada cardiorrespiratória, vão lá no link da gente, a gente tem o Descomplicando o Algoritmo, que é um curso lindo, mais de 12 módulos entregue pra vocês com a nossa didática, eu, Patrícia e Pauliana, entregando pra vocês com o jeitinho da gente, todo o passo a passo para vocês terem segurança e autonomia lá na parada cardiorrespiratória. Muitas alunas da gente que fizeram Descomplicando fazem assim: eu já tinha feito muitos outros cursos, mas a forma como vocês explicam é tão direcionada, dá um direcionamento pra gente que fica fácil aprender. Então, se você tá insegura com parada cardiorrespiratória, se você quer realmente estar numa parada que é um momento tão caótico e você ter segurança para mostrar para sua equipe ali que você sabe direcionar eles, vai lá no nosso Linktree mesmo, da bio da gente, ou vai lá no direct, ou diz um eu aqui que eu ainda tô vendo, vai lá no direct, diz eu quero, que a gente entrega pra você o caminho. E o valor dele tá muito especial. Chega, deixa eu lembrar, são 12 parcelas de 40 e pouco, acho que é isso. 12 parcelas de 40 e pouco, então tá bom, tá um preço muito acessível. A gente ainda deixou esse valor promocional, então vão lá, minhas donas. Um super beijo, a gente se encontra por aqui. Obrigada por estarem nesse movimento com a gente. Beijo, tchau, tchau.